Olá, aqui é o César e no Linkando de hoje, conheça a história da criação e da evolução dos games. Muitas gerações já se divertiram e se divertem com os animados e competitivos jogos de videogame. Neste vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a história dos games. Afinal, qual foi considerado o primeiro console e como evoluiu? Muitos não sabem, mas o Tennis for Two está completando 62 anos e é considerado o precursor dos jogos de videogame. Criado por William Higginbotham em 1958, este aparelho possuía basicamente dois controles, ligados a um computador analógico e um osciloscópio. Era algo incrivelmente simples, embora ainda assim engenhoso. William levou 3 semanas para desenvolver o jogo. Independentemente do registro do primeiro jogo, a evolução do videogame daria um passo muito importante em 1968, quando Ralph Baer criou o Brown Box, um aparelho que permitia visualizar, através da televisão, alguns jogos, mas nunca chegou a ser vendido de fato. Mesmo que hajam discussões entre historiadores, particularmente Ralph Baer sempre se considerou o criador dos jogos de videogames. Em 1972, após algumas modificações no Brown Box, a Magnavox criou o Odyssey, que tornou-se o primeiro console a ser comercializado nos Estados Unidos. O Odyssey foi o primeiro console de videogames lançado na história, graças ao inédito dispositivo para interagir com a televisão. Bastante rudimentar, o aparelho não reproduzia som. No Brasil, ele ficou famoso como telejogo e só ficou conhecido no final dos anos 70. As criações foram passando por modificações e evoluindo. Em 1978, surgiu um dos mais famosos consoles da história dos videogames, o Atari 2600, projetado por Nolan Bushnell e lançado primeiramente nos Estados Unidos. Em 1983, foi comercializado no Brasil, sendo um sucesso de vendas. Logo após, a empresa passou por uma séria crise financeira e o Atari deu espaço a outros gigantes da tecnologia. Entre eles, a japonesa Nintendo, que lançou o console Famicom. Entre os grandes sucessos da Nintendo estavam os jogos Donkey e Mario Bros. O primeiro jogo de Donkey Kong tratava-se de um minigame criado por Shigeru Miyamoto, no qual apareceu pela primeira vez Mario, que na época era chamado de Jumpman. Nesse jogo, Donkey Kong sequestra Pauline, se tornando inimigo de Jumpman. O objetivo do jogador é se desviar pulando de obstáculos que vêm na direção do personagem, até chegar em Donkey Kong e derrotá-lo. Na década de 90, a disputa se acirra ainda mais, entre Mario da Nintendo e Sonic da Sega, a gigante japonesa. Percebendo que a corrida seria rápida e difícil, a Nintendo não ficou para trás com o famoso Mario e lança o que podemos chamar de um dos maiores sucessos no mundo dos games, o Super NES. O console apresentou gráficos e recursos de som avançados em comparação com outros consoles da época. A disputa por criações e inovações já estava bem acirrada, para criar o melhor e ganhar um público cada vez mais atento a inovações nos games. Como se não bastasse, no ano de 1994, a Sony, multinacional japonesa, de olho no mercado, entra na disputa com alta tecnologia e lança o PlayStation, e não demora a se tornar líder de vendas, com cerca de 100 milhões de consoles vendidos, dando uma demonstração de força e avisando que não seria fácil para a Sega com o Saturn e da mesma forma para a Nintendo com o N64. A evolução e as disputas pela preferência do público continuaram, e em 2000 a Sony lançou o bem-sucedido PlayStation 2, que passou a ter mídias em formato DVD. A Nintendo não ficou atrás e trouxe o GameCube, sucedendo o N64. Deixando a disputa ainda mais interessante, a Microsoft entra no mercado com o famoso Xbox, competindo de igual para igual no mundo do entretenimento. Atualmente, outros potentes consoles são bem conhecidos dos jogadores, como os PlayStation 3 e 4, o Wii U, o Xbox One, o Switch da Nintendo e do mais recente dos consoles, o Xbox One X. O fato é que, com o passar do tempo, o precursor Tennis for Two, o divertido Mario Bros, Donkey, entre outros da época, foram dando lugar aos jogos mais modernos e tecnológicos, como Fortnite, Resident Evil 3, Watch Dogs Legion, The Last of Us, entre outros. O avanço tecnológico tem trazido formas cada vez mais intensas de imersão nos jogos.
como o reconhecimento de movimentos e de voz, surgindo assim os jogos em realidade virtual, fruto do desenvolvimento da tecnologia. Os famosos videogames sempre terão lugar na realidade e no imaginário de seus fãs ao redor do mundo. E aí, linkou? Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.